Obrigado a todo mundo aí pela participação. E eu vou falar o tema, né? O tema de hoje é o que a pessoa que trabalha com comandos e controle ela precisa saber para ela estar aí à frente dos seus concorrentes ou abrir uma empresa e começar a trabalhar na área de subestações elétricas. São 4 tópicos que eu separei. A parte de análise de projeto, que eu vejo muito que as pessoas elas se dizem saberem e entendem analisar os projetos, porém a hora que ela pega um projeto elétrico de uma subestação no campo, ela começa a ter algumas dificuldades para entender. Então, eu vou abordar um pouco esse tema, quais são os pontos principais. Parte de conhecimentos de proteção também, que é muito importante a gente ter esse conhecimento. O profissional do futuro, que trabalha com proteção, ele não pode somente saber sobre as filosofias de proteção, ele já tem que ter ciência, que ele tem que saber também de redes de computador. Tá? Esse é um ponto importante. E os outros 2 pontos que eu vejo que está em falta, né, no mercado e nas novas gerações principalmente, né, a proatividade e humildade de saber quando falar que você não sabe, né? Ou num determinado assunto você é muito bom, mas de outro você ainda está começando. Então, ser humilde, procurar quem sabe, procurar tirar as dúvidas e não mascarar esse defeito, porque lá na frente isso pode vir a se tornar um problema na nossa área, que é onde a área de eletricidade ela não aceita erros, né? Então é essencial que você seja humilde e que você procure as pessoas corretas para fazer a determinada atividade. Então, começando aqui com a parte de projeto. Muitas pessoas, né, elas dizem saber analisar os projetos, mas como eu já bem disse, na hora ali do vamos ver, na hora de uma manutenção, né, acaba gerando as dificuldades. Então, um bom profissional ele tem que saber, além de ele conhecer a simbologia do projeto elétrico, ele tem que entender da filosofia que está por trás daquele desenho. Então, não adianta só você saber o que é um disjuntor, o que é uma bobina, o que é um contato, se você não sabe o contexto por trás daquele projeto. Então é essencial que você, quando analisa um projeto, você entenda realmente qual é a filosofia daquele projeto, aonde que vai estar as atuações de proteção, aonde que estão meus comandos do disjuntor, aonde que vai sair o trip do relé de proteção e vai atuar no meu disjuntor, aonde que estão os bloqueios, aonde que está ali o sincronismo para a hora que for ligar esse disjuntor, se realmente esse disjuntor tem o check sincronismo, e assim por diante. Então é essencial que quando você pega um projeto, você dê uma folhada nele como um todo, você vê o projeto, conversa com a empresa onde você vai trabalhar, vê como que é a filosofia das proteções, como que faz a parte do religamento, se ele é monopolar, se ele é tripolar, quais são as funções que bloqueia. Isso é muito importante na hora que você pega um projeto, independente de uma transmissora, uma empresa de distribuição ou uma indústria, uma subestação de indústria, você precisa conhecer toda a filosofia por trás do projeto na hora que você vai executar o trabalho, tá? Eu estou preparando uns materiais para a gente trabalhar no YouTube, eu espelhar a tela aqui no Instagram a gente não consegue fazer de uma forma muito didática, então estou preparando material para a gente trabalhar junto no YouTube e analisar um projeto inteiro, tá? Um outro ponto, né, que eu coloquei aqui na minha cola, né, que em muitos projetistas, né, algumas empresas, elas acabam não dando muito valor para o desenho de interligação. Algumas chamam de interligação, outras chamam de deparo, desenho de fiação, né? E o que quer dizer isso? Esse desenho é onde você vai ter as informações exatas ali, da onde sai o cabo de um painel para o outro,
onde sai o cabo que sai do seu painel de proteção e vai até o disjuntor ou até uma seccionadora. É importantíssimo ter esses documentos atualizados, porque o que a gente encontra muito hoje é na hora de uma manutenção, a pessoa chega lá, ela tem só o funcional, o desenho de interligação ele não está fiel ao que está lá no campo, e isso pode gerar tanto retrabalho, pode gerar um erro também, visto que você não tem uma informação fidedigna do que está lá hoje, e também nos retrofits, né? O que são os retrofits? É quando você tem uma atualização ou uma troca dos equipamentos que já estão instalados, você vai colocar um mais novo. Porém, esses equipamentos, eles têm informações com outros bays, né? Outros equipamentos. E quando você quando você começa a perder essas informações, a hora que você vai ver, você já não tem mais os seus projetos atualizados, você precisa talvez marcar uma manutenção para começar a levantar essas informações, aproveitar algum desligamento na linha para fazer esses levantamentos, e isso acaba gerando retrabalhos e perda de homem-hora na sua manutenção e na empresa ou indústria que você for trabalhar. Eu acho que isso, independente do setor, é uma coisa na área elétrica que é essencial você ter esses desenhos de interligação ou de cablagem, fiação, o que quer que seja que você chama na sua área. Mas é importante você manter esses projetos atualizados, não só o projeto funcional, mas também esses desenhos de interligação. Uma coisa que eu vejo bastante também agora, atualmente, que eu estou mais na parte de algumas análises de projetos de trocas de TC, é como as pessoas hoje elas ainda não entendem como que os TCs, né, os transformadores de corrente, eles têm que estar instalados, né, com a polaridade voltada para a linha ou a polaridade voltada para a barra, como tem que ser o aterramento. Isso é essencial que você saiba na hora de você executar o seu projeto, porque se você colocar ou instalar o seu TC do lado errado, a corrente, vamos supor, a hora que ela entra na polaridade e sai na polaridade, no caso de um TC subtrativo, né? Se você virar isso, se você marcar errado, você vai atuar sua proteção toda hora. E aí depois, a hora que você está lá no desligamento, tem que energizar a linha, tem toda uma pressão do operador do sistema, tem um operador ali da subestação, todo mundo vai voltar para você, falar, preciso ligar a linha, e aí você vai ver, uma polaridade de TC que está invertida, né? Então, desde a fase de projeto, é essencial que você saiba qual é a polaridade do TC. Se no caso de um retrofit, você perguntar para a empresa, vamos manter a mesma polaridade, vai trocar, como que vai ficar, pegar o estudo de proteção, pegar, se for o caso, a ordem de ajuste, ver como que o pessoal pensou ali para essa polaridade, se ela vai ficar para a barra, vai ficar para a linha, como tem que ser o aterramento, se vai ficar o aterramento voltado para o elemento, se não vai ficar, porque hoje nos relés digitais você consegue, por mais que você errou ali no projeto, ou o pessoal do campo não se atentou e está invertido, você não tem mais tempo, nos relés digitais você consegue ainda mudar isso, né? Então isso é um ponto que eu vejo que algumas pessoas deixam passar, mas é um ponto importantíssimo na hora de você fazer um projeto e analisar um projeto. Então pegou, lá no início do projeto já pergunto, pessoal, como que é o padrão de vocês? É o TC. Ele vai ficar polaridade voltada para o elemento, não é para o elemento, é um TC aditivo, polaridade aditiva, que ela é o tombo de 180 graus, não é subtrativo. Então, tudo isso vocês têm que perguntar, faz um checklist ali, faz um brainstorm antes de começar os projetos, tira todas as suas dúvidas para que depois, a hora que chegar lá na execução do projeto, não tenha nenhum problema. Então, é o que eu sempre falo para o pessoal. A parte do planejamento é essencial, é a parte que a gente vai perder o maior tempo, vai ter um desgaste maior, mas é para isso que foi pensado. Em todas as boas práticas de projeto
Se você pegar as etapas do gerenciamento de projetos, segundo o PMBOK ali, início, planejamento, monitoramento e controle, execução, encerramento, você vai ver que o maior tempo gasto dos projetos é na etapa de planejamento. Então, faz com calma, tira todas as suas dúvidas, pede o desenho do equipamento, dos equipamentos que foi comprados, verifica certinho a placa do TC, né? Quais são as polaridades, a relação de TC que está ali existente, né? Se vai manter a mesma, se vai trocar, se no estudo de proteção já foi considerada essa troca, se não foi. Isso tudo são detalhes que depois lá na frente vão fazer falta. Então, ganhou ali a licitação, ganhou um projeto ali, você está com a sua empresa, está começando ali, tira todas as suas dúvidas para depois não chegar lá no dia do desligamento, da energização e começar a ter esses tipos de problema, beleza? A partir de conhecimento de proteção, né? O que eu vejo, né? Eu vou falar bastante da minha experiência e se vocês também tiverem algum comentário, pode deixar aí. Tô vendo aqui o João. Beleza, João? Boa tarde aí. Obrigado aí pela participação. O Denis também. Obrigadão aí, pessoal. Então, né? A partir de filosofia de proteção, né? Às vezes a pessoa ela simplesmente lê um artigo e já fala que sabe o que é uma filosofia de proteção, mas a hora ali no campo que a gente vê realmente quais são os conhecimentos e o que a gente precisa saber ali na hora para executar os serviços, né? A gente até brinca, né? Na teoria é uma coisa e na prática é outra. Então não adianta você saber calcular tudo, saber como que funciona a filosofia se você não sabe implementar e não sabe trabalhar no ensaio o que está sendo feito ali por trás do relé de proteção, seja um relé digital, seja um relé eletromecânico que ainda tem muito nas usinas, distribuição, transmissão, então ainda tem que saber um pouquinho sim da parte eletromecânica, mas também já ir voltado também, já ir estudando bastante a parte de digitalização de subestações, tá? Então, o que eu vejo, né, quando o pessoal chega com uma caixa dedicada, uma trifásica, hexafásica para ensaiar um relé, hoje em dia já tem as macros, né? O pessoal que já trabalha com isso já está acostumado, já tem as macros prontas, o profissional chega na subestação, geralmente já traz as macros prontas ali do hotel, ou já tem alguma coisa pronta do TAF, se for uma subestação nova, e simplesmente chega lá e roda, pega ali as oscilografias e tá tudo ok. Só que será que tá tudo ok? Será que foi feito realmente? Será que o relé realmente está sendo ensaiado do jeito que ele deveria ser? Essa é a pergunta, né? Não adianta você pegar a macro de um amigo e falar, não, isso aqui é tudo igual e sair rodando, eu sou operador de macro. Eu sou totalmente contra. Claro, elas vieram para nos ajudar e nos auxiliar a ganhar tempo ali, agilidade. Dá sim para fazer muita coisa, aproveitar, mas para você que está começando, ou para você que ainda não tem muito conhecimento ali de operar, é essencial que você saiba o que está acontecendo, né? Se você vai instalar um relé de distância, ele trabalha por impedância, como que como que esse relé trabalha, né? A impedância, ele é uma moça, ele é uma quadrilateral, como que ele vai se comportar? Quanto de corrente que eu tenho que injetar, quanto de tensão que eu vou tirar, ou se eu mantenho a minha tensão e vario a corrente, ou vice-versa, como que esse relé trabalha? Se você entender isso, se você entender a filosofia e como cada função de proteção trabalha, você não precisa de macro. Qualquer caixa que você consiga ali variar a corrente, tensão, você consegue ensaiar. Por isso que eu falo, é essencial que você saiba o que você está fazendo. Não adianta você pegar a macro do amigo, chegar lá, eu sei ensaiar relé.
Cuidado com isso. Pode ser que você chegue numa localidade, não esteja nas condições que foram feitas as macros. Tem muita caixa que você tem que dar o tombo na corrente, dependendo do que você for ensaiar, corrente que entra, corrente que sai. São detalhes, alguma informação, dependendo da filosofia ali da subestação, você tem que ter alguma entrada ativa, né? Você tem que jogar um positivo ali numa BI para que ele enxergue o B ligado, para que ele solte o trip. Alguma seccionadora tem alguns casos de intertravamento interno do relé, que se ele vê que o B está aberto, ele não vai dar o trip. Então assim, são detalhes que você precisa estar atento, você precisa conhecer a lógica que está por trás do relé de proteção para estar executando os testes, tá? Os relés, aí agora na parte de redes, né? O que acontece muito, que eu via muito, né? O pessoal ia desde baixar uma simples oscilografia no relé ou mudar um parâmetro simples, às vezes chegava na localidade e não conseguia comunicar com o relé, né? E como que a gente mitiga isso, né? É essencial que você que está começando, você que já trabalha, às vezes até já cometi esse erro também, é sempre checar se você está na mesma rede. Às vezes a gente fica brigando ali com o relé, mas será que você está na mesma rede? Dá uma conferida, qual que é o IP do relé, qual que é o IP que está na sua máquina. Às vezes você trabalha em diferentes localidades, ainda está com o IP da outra localidade, então começou o serviço, dá uma checada no seu IP. Se você ainda não sabe como mudar o IP, como mudar de rede, o que é a rede que eu estou trabalhando, é bom você já começar a correr atrás. Eu vou fazer uma aula só sobre redes, como você alterar a sua rede, como você mudar o IP da sua máquina, como mudar o IP de um relé. Isso tudo a gente vai estar vendo junto aí, tá bom? Vai ter um módulo aí só disso. Uma outra coisa também que o pessoal, né, da parte de proteção utiliza muito é máquina virtual. Como você trabalha ali com vários tipos de EDs, né, vários relés, trabalha com ABB, GE, Siemens, Schweitzer. Então às vezes você tem uma família de relés mais nova e também tem uma família mais antiga, né? E às vezes você tem incompatibilidade do software dentro da sua máquina. Então o pessoal utiliza muito máquinas virtuais. E o que eu via bastante e ainda vejo é o pessoal apanhando para configurar a rede das máquinas. Então, dependendo da máquina virtual que você está, se é o VirtualBox ou se é a VMware, não sei se você utiliza outra, é essencial que você verifique certinho como que está a sua rede. Eu conheço mais a VMware, então tem lá a parte de configuração de bridge, né? Ou a separada, né? A parte separada da rede. Então, na hora que você estiver trabalhando com VMware, é essencial que você cheque a sua conexão para depois você conectar no relé, baixar uma oscilografia, fazer qualquer ajuste do IED, né? Até quando o pessoal utiliza tá na mesma rede comunicando com a caixa de ensaio e o relé. E aí conecta ali num switch para fazer a comunicação nos dois, não precisar ficar levando um monte de cabo. Levar dois notebooks, a gente fazia muito, levar um notebook para a caixa, um notebook para o relé. Então sempre tomar o cuidado, verificar certinho ali qual que é a rede que você está comunicando. O RM Segurança Eletrônica também entrou aí, um abraço, boa tarde aí, vamos com a gente. Amanda também, obrigado aí pela participação, pessoal. Aí um outro tema que eu coloquei, né, a crescente utilização da norma IEC 61850 nas subestações, né. Ainda hoje tem muita transmissora, e mais na parte de transmissão, distribuição tem algumas, mas que eu conheço são poucas que já utilizam a norma full, né? IEC, mandar a GUSE ali de um relé para o outro,
atuação já via GUSE, né? Você não utiliza mais os cabos de um relé para o outro, toda a parte de intertravamento e partida você manda via GUSE. Isso é uma crescente, isso não tem mais volta. É uma coisa que a gente, onde eu trabalho, a gente já vem empregando há algum tempo. E eu acho que a tendência agora, com cada vez mais a utilização de merging units instaladas no pátio da localidade, isso o profissional ele tem que estar por dentro da norma. Então, não vou falar para você colocar a norma embaixo do braço e sair lendo ela, que eu acho que você não vai assimilar muita coisa, mas eu acho que a parte essencial de como você gera as configurações, como que tem que ser um dataset, o que é um dataset, como você configura o seu MAC address do Simple Velos ou do GUSE, do MMS para o seu sistema supervisório. Então é essencial que você já passe a olhar com outros olhos a norma e não simplesmente, eu sei utilizar, mas você não conhece todos os detalhes de estampa de tempo, parte de sincronismo também, que é uma coisa essencial nas subestações digitais, que você tem que tomar esse cuidado. Como que está o seu sistema, você tem redundância, se você não tem, qual o GPS que você vai utilizar, qual que é o cristal dele, se ele aguenta, quanto tempo ele aguenta sem a rede, né? Se ele perdeu o sincronismo. Isso é essencial quando a gente fala em subestações digitais, tá? A parte de redes também tem um software que o pessoal gosta bastante de usar, que é o Wireshark. Porém, para algumas situações, principalmente de tráfego de rede, para ver o carregamento da rede, você consegue ver alguma coisa, até para você ver se o GUSE de um relé está indo para o outro, se está feito, se o endereço está correto, tudo. Ele consegue ver, porém a estampa de tempo, ele vai puxar a estampa de tempo do seu computador. E quando a gente está falando em rede, em ECM850, você precisa ter uma visualização fidedigna, né? Então, tem hoje o que eu vejo que é o melhor software e hardware que tem hoje para esse tipo de utilização, é o CMC850 da Omicron, que é que você instala esse hardware, é uma caixa pequena, você instala ali no switch da localidade, tem o software ED Scout, onde você consegue colocar a configuração ali da subestação, você joga ali a configuração da subestação no software, ele já vai configurar ali todos os parâmetros ali, você configurar a rede, tudo certinho, e ele já consegue mapear toda essa rede, o que está saindo, os GUSs que estão saindo dos relés, um para o outro, o MMS que está indo para o seu supervisório, os Simple Velos que estão vindo das suas merging units, se as streams estão corretas. Então hoje, falando assim, uma coisa bem profissional, o que tem de melhor no mercado hoje que eu vejo é essa caixa da Omni. O Wireshark você consegue ver ali para uma manutenção rápida, eu acho que é excelente. Você consegue ter uma visualização se está saindo o que você configurou nos seus IEDs, mas para uma coisa mais fina assim, o ideal seria a caixa da Omni, tá? E o que eu vejo assim que o futuro, né, do profissional que trabalha com subestação de transmissão de energia, seja transmissão e geração ou uma subestação de indústria, se ela estiver disposta a também utilizar essas ferramentas, é o conhecimento tanto das filosofias de proteção, saber analisar realmente um projeto elétrico e também os conhecimentos de redes de computador. E quando eu falo em rede, não é só configurar IP, tá, pessoal? O que eu falo é saber os protocolos corretos. Se para uma determinada localidade eu uso um protocolo Modbus, né, que é muito utilizado na indústria, um DNP3, ou se eu já mando um DNP3 por Ethernet. Então tudo isso tem que ser pensado na etapa de projeto. Nas subestações novas a gente já utiliza praticamente tudo PRP, né, que já é uma arquitetura mais moderna para subestações digitais.
Tem fornecedor que ainda não tem, então a gente tem uma mescla, né? A gente tem tanto o protocolo ali HSR e o PRP, né? Aí você tem ali no Process Bus e Station Bus, você pode ter uma mescla dos dois, onde você tem no Process Bus você tem o HSR e no seu Station Bus um PRP. Ou você já pode seguir direto o PRP nos dois, né? Tanto no Station Bus como no Process Bus. Uma coisa também que poucas pessoas sabem, né? Fica mais pro pessoal de telecom às vezes, mas eu acho que se você conseguir integrar isso no seu know-how aí é essencial, é a parte de configuração dos switches também, né? Você ter uma boa configuração no seu switch, no seu roteador, já vai ajudar bastante a parte de rede dos relés de proteção. E quando eu falo isso, o que seria, né? Essa configuração? Você segregar bem as redes, né? Você vai ter a sua rede do MMS, onde vai sair dos relés e vai até o seu supervisório. Você tem a sua rede ali do Process Bus, dos IEDs, né? Que você conversa ali com... Se já for uma subestação mais digitalizada, já tem Merging Unit, você pega ali da Merging Unit, que tem o Simple Velos e o GUSE, né? Então você segregar essas redes para você não ter um carregamento da rede também. Você ter algum arquivo para você monitorar esse tipo de configuração, porque hoje quando você fala em subestações digitais você não vai ter mais tudo no desenho, né? Então boa parte dessas informações vai estar tudo interna nas lógicas dos IEDs. Então você tem uma boa documentação, ter alguma planilha para acompanhamento de todos os IPs que você vai ter dos seus IEDs, dos switches, do que cada porta do seu switch vai estar trafegando ali. A porta 1 vai rodar só o Simple Velos do Beital, ou não, vai ser o vão inteiro, né, no caso do disjuntor e meio. Então tudo isso tem que estar bem documentado. Se você tiver essa documentação, tiver um procedimento de manter essa documentação em ordem, eu te digo que 90% aí do seu trabalho lá na frente já está garantido, né? Numa manutenção onde você tem algum problema ali, você facilmente vai conseguir visualizar onde está o defeito, se for um defeito de comunicação, alguma falta de informação, se tem um IP que está redundante ali, você consegue visualizar facilmente, tá bom? E para finalizar, o que eu acredito e é uma coisa muito forte que eu vejo que está faltando um pouco hoje em dia, é a humildade das pessoas de falarem que não sabem fazer determinada coisa e aprender e correr atrás, né? E aí vem a proatividade, né? Não basta você também ser muito humilde, falar que não sabe nada e também não desenvolver, não correr atrás das coisas que você tem que saber. Então, a humildade vai evitar muito erro lá na frente. Quando você fala, ainda mais na nossa área, onde não aceitar erro, você tem que ser humilde e assumir que não sabe para fazer determinado serviço. Porém, também só isso não basta. Então, você tem que ser proativo, você tem que correr atrás da informação. A gente tem muita coisa boa na internet. Em vez de ficar desperdiçando tempo em mídia social, em YouTube, em outras coisas, tem muita informação no YouTube legal para a gente estar aprendendo. Tem vários parceiros aí, vários amigos do Instagram que tem canais no YouTube também que passam muita informação legal. O próprio Google, procure sempre por artigos técnicos, tem o I3E, tem o Sigre, tem algumas coisas que são pagas, né? Mas tem bastante coisa de graça na internet, bastante artigo técnico, artigo de mestrado, doutorado, que fala muita coisa a respeito da nossa área, né? Então é essencial que você, para ser um profissional aí de comandos e controle, você consiga juntar todos esses itens, né? Saber analisar bem um projeto,
saber a filosofia de proteção para saber o que você está fazendo ali, conhecer sobre redes de computador, tanto redes como protocolos, e juntar proatividade e humildade. Eu acho que com isso você vai conseguir aí se destacar e se desenvolver tanto na sua empresa como também no seu negócio e em todos os aspectos aí da sua vida, né? Você tendo tanto essa parte final, né, a proatividade, humildade, eu acho que isso é essencial aí para qualquer profissional. Beleza? Agradeço muito, pessoal, pela participação de vocês aí. É um começo, já venho falando isso. Estou buscando primeiro fazer uma introdução do que eu trabalho, né? Para vocês irem me conhecendo, para depois a gente começar a entrar nos assuntos mais específicos. Eu acho que não adianta a gente passar muita informação específica sem dar esse embasamento todo do que os profissionais fazem, do que uma empresa que presta serviços para uma transmissora de energia, uma distribuidora de energia faz. Então eu acredito muito que a gente tem que ter essa base, tem que fazer essa base de ter esses conhecimentos práticos para depois a gente migrando para a parte prática, mas já voltada para o que é uma função 21, como ela atua. A gente vai ver lógica, vai ver um projeto de disjuntor, como é um projeto de disjuntor de 500 kV, de 138, 440 kV. Então, para chegar lá, a gente tem que ir aos poucos. Eu acho que com isso você começa a agregar mais no seu currículo, na sua empresa e assim por diante. Beleza? Agradeço aí a presença do pessoal, eu eletricista empreendedor, Edivan. A gente já está finalizando aqui, mas para dar um overview para vocês aí, pessoal, hoje a gente falou um pouco do que o profissional de comandos e controle que trabalha aí numa subestação de transmissão de energia, distribuidora, ele faz, né? Então eu falei um pouquinho dos conhecimentos que ele deve ter da parte de projeto elétrico, os conhecimentos de filosofia de proteção, né? Como ele interpretar as filosofias de proteção, que é essencial. Falei também um pouquinho sobre redes de computador e protocolos de comunicação, que hoje você tem que saber quais os protocolos e como eles funcionam, tá? Um pouquinho de sincronismo também, subestações digitais. E uma coisa que eu tenho minha, né, que você aí pode levar para qualquer área que você trabalha, é sempre ter a humildade e a proatividade de estar realizando as suas atividades. Ainda mais na nossa elétrica, aí vocês sabem bem, a eletricidade não aceita erro, né? Então, ser humilde sempre e buscar as pessoas que sabem executar os trabalhos é essencial para que tudo corra bem. Beleza? Agradeço aí, pessoal, uma boa semana para todo mundo, ótimo trabalho, pessoal que está retornando de férias também, um ótimo retorno, e só tenho a agradecer vocês. Na próxima semana a gente está aí de novo. Valeu, brigadão e tamo junto, é só o começo.